Meus caros, eu sei que vocês aqui conhecem o cantor Akon, o rapper aí, cara, da nossa adolescência, da maioria de nós aí. Pois é, cara, o Akon deu uma entrevista muito interessante, acho que de ontem para hoje, nos últimos dias aí, e que gerou, cara, uma repercussão aí polêmica, porque, olha só, o sujeito falou que prefere muito mais as mulheres africanas em relação às mulheres americanas, porque as africanas são tradicionalistas, né? Submissas. Ele usou basicamente esse termo. E sabendo vocês como é que é a cartilha do progressismo no Ocidente, obviamente que isso não ia passar despercebido, né, cara? E gerou repercussão, polêmica. E, rapaziada, a gente vai falar sobre isso hoje. Deixo até aqui meu agradecimento especial ao meu melhor amigo de infância, o Maicon, que me enviou isso pro WhatsApp em primeira mão, e eu tô aqui agora pra gente trocar essa ideia. Meus caros, sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Espectro Racional, eu sou o Felipe, e já peço de antemão, rapaziada, deixa aquele like aí, porque hoje a gente vai precisar de engajamento, porque esse assunto aí já viu como é que é, né? Se inscreve aí no nosso canal, rapaziada. A gente fala de masculinidade, a gente fala de relacionamentos, falamos de questões aí também que saem na mídia no dia a dia. Tudo que tem a ver com a questão da esfera masculina, tá? Veio o sino de notificações e vambora nessa. Eu tô aqui com o site portal Rap Mais, né? Aqui diz o seguinte: Akon gera revolta ao dizer que prefere mulheres africanas por serem mais submissas que as dos Estados Unidos. Vamos ler aqui a matéria aqui, ó. Akon disse que as mulheres africanas sabem que as mulheres não podem ser iguais aos homens. Akon não é apenas um dos maiores nomes da música, ele também é um empresário de sucesso. Além disso, o cantor possui clubes na área de Atlanta. Enquanto ele chegou à fama na América, o artista é nativo do Senegal. Muitos de seus trabalhos voltaram para seu continente natal. Recentemente, ele fez uma entrevista com Joe Budden e Rap Radar, onde falou sobre as mulheres na África versus as mulheres na América. Akon passou a maior parte de seu tempo crescendo nos Estados Unidos, mas também na África. Como resultado, ele teve uma mistura de todas as culturas. Assim, o artista viveu cada uma das culturas que formaram suas crenças. Enquanto o cantor adora estar na América, ele prefere a África quando se trata de mulheres. Quando ele se sentou com Joe Budden no Rap Radar, Akon deu uma explicação que gerou revolta. Caraca, as pessoas não entendem nem como é que as questões funcionam, sabe, na questão cultural, mano, as diferenças culturais, tudo tem que se afunilar nesse funil aí de progressismo, cara. As pessoas não entendem as diferenças culturais. Akon disse que a África tem muito mais do que beleza quando se trata de mulheres, também dizendo que as mulheres são mais submissas do que as americanas. Por esta razão, o cantor disse que prefere as garotas da África do que da América. Ao mesmo tempo, Akon disse que suas preferências são assim porque acredita que homens e mulheres não são iguais. Quando se trata de suas crenças, ele revelou que as mulheres africanas entendem os papéis que todos desempenham melhor do que as garotas americanas. Enfim, o restante aqui é só falando de outras questões. Mas olha só, tem um vídeo, rapaziada. Vamos assistir aqui na íntegra e vamos fazer esse react aqui porque é um assunto muito interessante, cara. Talking about women, now it's paradise. Because you're not just dealing with beauty. You're also dealing with a different mentality. Like, women treat you like the king you are. Like a king. They're not competing with you. They're not fighting for equality. Because they understand that men and women could never be equal. Cara, esse é um ponto muito delicado de se conversar. E, cara, eu sou completamente de acordo com o que ele tá dizendo aqui, tá? Só que o que acontece? Vamos dissecar aqui aos poucos e a gente já volta para esse vídeo aqui. O cara vem de uma realidade na qual as mulheres, elas entendem essa questão maternal. Tudo bem que quando a gente fala de África, né, a gente tá falando de um continente, o cara é do Senegal. Eu não sei exatamente como é a questão cultural do Senegal, a questão da economia do país, as riquezas, se é muito emergente, enfim. A gente vê muito essa questão de uma perspectiva mais tradicionalista e conservadora na maioria dos países da África. Então, notoriamente que ele vai ter, sabe, enraizado no seu subconsciente essa questão, porque foi assim que ele foi criado, né? Já que ele passou também parte da vida também na África. E ele entendeu, né? E cresceu entendendo que assim a sociedade funciona melhor. Se vocês forem olhar para trás, a sociedade ela sempre funcionou melhor quando os homens e as mulheres entendiam seus papéis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Vamos lá, continuar aqui. They understand their roles. I mean, that's the matter. It's a matter of understanding. How are those roles defined there? The roles are very defined. It's very clean. Like here, even if you say the word role to a woman here, they get offended. That's true. Just use the role. Yo, play your role, let me play mine. Role? What the fuck you mean, play my role? Cara, é verdade. Atualmente você fala, por exemplo, submissão de seu papel para qualquer mulher hoje em dia
e já acende, sabe, nelas aquele instinto de defesa automático que elas vai te atacar, porque é como se estivesse atacando a liberdade dela. Só que é óbvio que isso é fruto de muito, sabe, de muito conteúdo, assim, muita lavagem cerebral do movimento feminista das mulheres, a um ponto de distorcer até mesmo questões do imperativo biológico de cada um dos gêneros, cara. Coisas que são inerentes de cada gênero, hoje em dia está sendo distorcido porque as pessoas simplesmente estão ignorando os aspectos biológicos, sabe, visando empoderamento. Então é óbvio que quando ele traz isso para a pauta, isso vai chocar, isso vai trazer, sabe, burburinho na internet, mas é óbvio que a gente sabe que no final das contas, pelo menos nós aqui sabemos, que pode dizer o que for, as coisas vão continuar sendo assim porque é imperativo biológico, as pessoas podem se enganar. Mas o imperativo biológico não deixa mentir. Like, everybody has a role. There's infrastructure to life. And if a woman doesn't understand her position and the role that she play in life, everybody's confused. Sim, cara. Nossa, o que mais me surpreende aqui é como ele é tão esclarecido acerca dessas questões. Não sei se por uma questão cultural, não sei se lá é pregado isso abertamente, sabe, se é ensinado isso assim de uma maneira direta ou se ele simplesmente constatou isso, observando como o Ocidente está cada dia caminhando para uma narrativa que não se sustenta na distribuição, sabe, dos papéis homem e mulher no Ocidente. How can a man and a woman play the same exact role? Where's the balance? Justamente. Right? So in Africa, it's very clear. The woman plays the role of a woman. Okay? God installed love, emotions, and compassion in a woman because as a motherly figure, those things have to be instilled. Mas experimenta dizer isso para uma feminista ferrenha, mesmo que ela diga que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa temente a Deus e tudo mais, ela ainda vai achar isso ofensivo. Vai achar que isso é usar, sabe, a palavra contra a liberdade individual do ser humano e vai querer simplesmente subverter os ensinamentos da própria Bíblia para poder validar o argumento feminista. Então, cara, vamos conversar aqui. Essa questão toda de imperativo biológico, do que ele está dizendo aqui, que eu achei sensacional. Cara, no final das contas é muito simples. Olha só, vamos falar da perspectiva do Ocidente, tá? Hoje em dia, falando de Ocidente, homens e mulheres são livres? São livres. A gente costuma falar, e eu acredito totalmente, que já não existe absolutamente nada no Ocidente que o homem faça que mulheres não possam fazer. Queriam votar? Hoje em dia votam. Queriam trabalhar, ser independente? Hoje em dia são. Inclusive existe até toda essa marcha aí de sensualização. As mulheres hoje em dia, por mais que elas falam assim, que não se sentem seguras, a verdade é que elas hoje em dia são muito mais expostas fisicamente em termos de vestimenta do que elas eram coloca aí, 20 anos atrás, tá? É só vocês compararem aí as roupas de hoje em dia com as roupas de antigamente. Só que a questão da diferença e os papéis homem e mulher que a gente fala, pelo menos da perspectiva do Ocidente, é o seguinte: imperativo biológico, tá? Os homens são o lado, né, dos dois gêneros que é mais racional, mais forte, mexe com coisas, um pouco menos emocional do que as mulheres em si. E tá tudo bem, cara. Mexe com coisas, não é tão humanizado com a perspectiva do trato social. Já a mulher, ela tem um imperativo biológico, por exemplo, de lidar com o cuidado, de cuidar de criança, gerar filho, sabe? Enquanto que o homem é mais focado na área da provisão em si, a mulher já é mais focada na área de criar. Então, necessariamente, homens e mulheres não são iguais. O que a gente vê é uma pauta progressista tentando enfiar a goela abaixo de homens e mulheres que as coisas não são assim, que ambos são iguais, desconsiderando totalmente fatores biológicos, porque simplesmente se comprou cegamente uma pauta que ela é vendida na cultura mainstream, uma pauta que ela é atualmente divulgada também nas mídias sociais, nas mídias digitais de modo geral. Então é óbvio que isso a longo prazo não se sustenta. Irmão, é só o mundo enfrentar uma problemática terrível, como a gente acabou de enfrentar a pandemia de 2020. Por acaso acontece aí uma terceira guerra, aí a gente vai ver como é que as coisas entram nos eixos e vocês vão ver homens e mulheres cada um ocupando seus papéis. É só o mundo desandar para uma questão complicada e os papéis rapidamente se reorganizam, cada um no seu lugar. E não é que as mulheres não possam mexer com coisas, não é que as mulheres não possam mexer com cargos de liderança, elas podem,
Só que para a maioria absoluta, isso vai contra o imperativo biológico, tá? Vocês veem aí mulheres de sucesso, vocês têm aí a Luísa Trajano, da Magalu, vocês vão ter, sabe, aos montes presidentes, em lugares, a gente teve mesmo um presidente também, mulher e tudo mais, independente se foi bom ou não, tá? Eu só quero dizer que as mulheres, elas podem sim ocupar a liderança. É permitido, só que a gente está falando da questão biológica, não tem como você simplesmente ignorar certas questões do imperativo biológico. E é justamente nisso que o Akon bateu e eu achei genial, cara. Fiquei muito surpreso, na verdade, de saber que o Akon ele tem esse pensamento que pra mim é bastante esclarecido, tá? Sei que não é do agrado do Ocidente ouvir isso, mas a gente precisa sim colocar o dedo na ferida e pontuar as questões que são tão óbvias, né, cara? É o mesmo que você ter que explicar que o céu é azul. Mas, infelizmente, com toda essa cartilha de empoderamento e desconstrução da masculinidade e dos papéis dos gêneros, infelizmente a gente tem que voltar a apelar pro óbvio. Meus caros, quero ouvir o que vocês têm a dizer agora na seção de comentários, tá? Vamos interagir sobre tudo isso aí, sempre com respeito aí, sem falar, sabe, atrocidade, palavras de baixo calão. Vamos tentar manter o nível lá em cima, tá? Meus caros, por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia o Toquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!